Manutenção industrial e predial. Vou estar aqui compartilhando minha tela, colocando o vídeo Senai Play para que todos entrem na sala. Assim que todo mundo entrar, nós já iniciamos a nossa aula de hoje. Senai, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta. Desde a Revolução Industrial, as máquinas se tornaram indispensáveis nos processos de manufatura. Hoje, sequer é possível pensar na produção de itens de consumo sem visualizar equipamentos em todas as etapas do processo. Da chegada da matéria-prima, à fabricação, à expedição de produtos. Agora pense comigo, se as máquinas movimentam a produção e a economia global, temos que contar com o pleno funcionamento desses recursos. Com isso, a manutenção de equipamentos é vital para qualquer indústria. O campo da manutenção tem forte demanda por profissionais qualificados com graduação superior. E é essa profissão que vamos acompanhar hoje. Aqui é a braçagem, onde começa toda a nossa produção de cerveja. Aqui é onde a gente mistura, a grosso modo, o malte e a água. Então, todas essas tinas aqui, elas estão conectadas para a transferência do produto. Então, esse é mais um laboratório, né, que faz parte, né, das competências do curso de manutenção industrial, do tecnólogo em manutenção industrial, né? É um laboratório de refrigeração. Aquele monitoramento, a gente estava identificando a temperatura das válvulas do compressor, que é a máquina que a gente estava inspecionando. Aqui na linha de produção da Ambev, no Polo Industrial de Camaçari, bebidas são fabricadas a todo momento. E em cada etapa desse processo, vemos máquinas dos mais diversos tipos. Garantindo que tudo transcorra adequadamente, há uma equipe dedicada à manutenção desses equipamentos. Após concluírem a graduação tecnológica, com duração de 3 anos, esses especialistas em manutenção encontrarão espaço em todo tipo de indústria, assim como em instituições de pesquisa e desenvolvimento de projetos. Convido a você a conhecer o campo de trabalho dos tecnólogos em manutenção industrial. Vamos lá? Quando a gente olha para uma fábrica de cerveja, você vai ver, às vezes, pouca gente, justamente porque a gente tem um nível de automação alto, né? Então, acho que a manutenção, ela entra no fator primordial para justamente ter uma produtividade alta, produzir uma grande quantidade e realmente com pouca gente, usando muita automação. O Rodrigo, que é gerente de engenharia, conversou comigo sobre o papel do tecnólogo em manutenção industrial. Rodrigo, hoje é impossível pensar nos processos industriais sem as máquinas, né? Com certeza, Flávio. A ideia é que nossos técnicos de manutenção, eles consigam prever os problemas. Nós temos os planos de manutenção aqui baseados em inspeções. Então, esses técnicos vão para campo e fazem as análises deles, temperatura, vibração. Então, eles conseguem identificar se tem alguma anomalia. E o foco é que a gente atue antes dessa anomalia causar a parada da linha. A gente tem 4 tipos de técnicos aqui. A gente tem os eletricistas, mecânicos, instrumentistas e automação. E como o tecnólogo em manutenção industrial poderia atuar com todos esses especialistas, com todas essas áreas? Flávio, eu vejo a função dele aqui gerenciando essas equipes, analisando os indicadores de performance da manutenção, analisando os indicadores de produtividade também, para ver o quão bem a gente está indo na nossa missão de evitar que as máquinas parem. Aqui é a braçagem, onde começa toda a nossa produção de cerveja. Aqui é onde a gente mistura, a grosso modo, o malte e a água. Então, todas essas tinas aqui, elas estão conectadas para a transferência do produto.
Então, todos esses processos de mistura, ele é todo automatizado e monitorado por aquele centro de controle? Sim, de lá a gente consegue ter uma noção de todos os equipamentos, seus componentes e se algum deles está em falha, se tem algum problema. Aqui é a área da fermentação. O mosto sai da abraçagem, a área que a gente estava, e vem para cá, onde ele fica alguns dias dentro desses tanques aqui que você pode ver, fermentando. Esse mosto, ele vem através dessa tubulação, toda com processo automatizado? Totalmente automatizado. Tem várias bombas, válvulas, sensores, transmissores de pressão, temperatura. Tudo isso é automatizado, controlado dentro daquele centro de controle, justamente que faz toda essa parte dessa transferência. Aqui é a sala de controle, onde a gente consegue identificar todos aqueles sensores, válvulas, bombas que a gente estava mencionando lá fora, esses equipamentos, como é que está a operação deles. E aí, Estevão, e aí, Ed, tudo bom? Tudo bom, tudo bem. Então, aqui dentro, eles conseguem ver se tem algum equipamento em falha, se tem algum sensor que pode estar ruim, e aí ele já consegue direcionar essa manutenção. Então, o profissional que vai fazer a manutenção, ele tem que ir a campo, ele não corrige daqui? Não, ele tem que ir a campo, aqui é somente para ele identificar onde está o problema. Aqui é a área onde começa o invase. Aqui é onde vem as garrafas vazias do mercado e aqui a gente chama de despaletizadora. Essa máquina aqui tira as garrafas do pallet e bota no começo da linha de produção. As garrafas são lavadas e inspecionadas por uma máquina. As que tiverem algum tipo de imperfeição são descartadas. Já as aprovadas seguem para a enchedora e depois para o pasteurizador. Em seguida, as garrafas vão para a máquina rotuladora. Aqui é o final de todo o processo. Aqui as caixas vêm, já com as garrafas dentro, e esses robôs fazem um mosaico, e aí vão e botam em cima dos pallets. E aí daqui vai para o mercado para todo mundo poder apreciar nosso produto. Deixa eu adivinhar. Você tem facilidade com ciências exatas, gosta de máquina e tem um bom raciocínio lógico. Acertei? Então também aposto que você se identificou com a área de manutenção industrial. Se você já tem o ensino médio completo, procure uma instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação. E se prepare para essa carreira que garante aos profissionais uma média salarial de R$ 1.600 a R$ 6.000 por mês. Vamos conhecer um grupo de estudantes que está seguindo exatamente esse caminho. A tecnologia contribui com novas técnicas de manutenção industrial a cada dia. Os alunos da Faculdade Senai Cimatec, em Salvador, sairão daqui preparados para encarar o que há de mais contemporâneo no mercado. Agora teremos a oportunidade de saber mais sobre a formação tecnológica em manutenção industrial, acompanhando um trabalho feito por futuros tecnólogos em laboratório. Mas primeiro, vamos falar um pouco mais sobre a carreira. Toda cadeia industrial tem um ativo manutenção e precisa de profissionais que entendam de manutenção, que é o caso do tecnólogo em manutenção industrial. Esses profissionais, eles podem trabalhar em diversas áreas, na área de fabricação, desenvolvimento, pesquisa. Ele tem uma formação num curto período de tempo, ou seja, enquanto a engenharia chega a 5 anos, o profissional de tecnólogo aqui no nosso curso é de 3 anos e meio. Aonde a gente está? Bom, nós estamos aqui no Senai Cimatec, né? É o Centro Integrado de Tecnologia e é onde a gente realiza diversos cursos, né? Dentre eles o tecnólogo em manutenção industrial. O aluno ele tem que ter alguma vocação, algum perfil específico para poder ingressar no curso? O perfil do egresso do aluno de manutenção industrial, do tecnólogo em manutenção industrial, é para atuar na indústria. E esse aluno, ele é formado com as competências que são necessárias para ele atuar nesse ramo industrial. O que ele vai ver aqui é o que ele vai encontrar também no mercado, no ambiente de trabalho? A formação que ele tem
ao final do curso, pressupõe que ele tenha matérias específicas de manutenção. Então ele tem disciplinas que muitas vezes são comuns, inclusive alguns cursos de engenharia. Além da teoria, o aluno também vai ter bastante prática no curso. Sim, tem bastante prática e esse talvez seja um dos pontos diferenciais aqui do Senai Cimatec, né? Nos laboratórios, os alunos colocam a teoria em prática. Para conhecer melhor esse universo, o professor Ubatã me levou para conhecer alguns deles. Esse é um laboratório que os alunos eles aplicam, né, alguns conhecimentos, por exemplo, em análise de vibração, que é uma ferramenta muito... Lácio Antônio, boa noite, tudo bem? Consegue me ouvir? Alô, Antônio? Vamos começar a aula de hoje, pessoal. Vou abrir aqui um slide, meu slide, para nós finalizarmos essa aula. O Antônio deu um joinha aí, né, Antônio? Nós finalizarmos essa aula, né, essa UC, para nós começar a passar para a próxima UC, né? E antes disso, eu quero passar a última aula de manutenção predial. Falamos um pouco sobre industrial, o que seria uma manutenção, né? Tivemos um podcast no meio dessa aula e queremos finalizar com a manutenção predial. Qual que é o certo? Como que é o certo lavar uma placa solar, né? Eu vou colocar um vídeo no finalzinho, bastante interessante para vocês entenderem e ver como que é o certo. Então, por quê? Porque tudo isso faz parte, né, de uma manutenção predial. A manutenção elétrica predial é essencial para garantir o quê? A segurança e o bom funcionamento dos sistemas elétricos em edifícios, certo? Então, se eu tenho uma manutenção boa, eu tenho aí, né, um funcionamento excelente na minha elétrica. Ela envolve o quê? Uma série de atividades preventivas e corretivas para evitar falhas, reduzir o risco de incêndios e assegurar a eficiência energética. Aqui estão algumas práticas comuns de manutenção elétrica predial. Quando eu faço algum contrato de manutenção, a primeira coisa que eu faço é o quê? Fazer uma preventiva em tudo. O que eu vou fazer? Eu saio fazendo um pente fino em todos os painéis elétricos que tem dentro do cronograma, se for uma granja, se for um shopping ou uma loja. Então, o que eu vou fazer? Tudo quanto é tipo de elétrica, tomada, painel elétrico, iluminação, eu vou fazer um checklist. Então, eu faço esse checklist, eu faço essa preventiva todinha, né? Para mim ter o quê? Uma manutenção mais tranquila, para mim não trabalhar apagando fogo. Então, o que eu vou estar fazendo? Sempre, toda semana, eu vou estar dando uma revisão. Então, quando a gente tem um contrato de manutenção predial, essa é o maior, né? A essência de você trazer uma manutenção para que ela não venha te dar um problema dentro daquele contrato seu. É fazer uma manutenção preditiva e corretiva dentro do serviço. Nisso eu faço uma inspeção regular, então eu consigo olhar, aqui eu fiz um exemplo de um checklist, né? O que eu consigo trazer para uma manutenção predial. Então, em ordem, eu coloquei portas corta-fogo, extintores, mangueiras de incêndio, parte hidráulica, luz de emergência, minuterias e sensores, iluminação, parte elétrica, elevadores, interfones, lixeiras, escadarias, pintura, janelas e estrutura. É claro que tem algumas coisas que não já faz parte, né, da elétrica, mas isso é quando você pega alguma manutenção predial. Quando você fala uma manutenção predial, ela vai, né, incluir toda essa parte de manutenções, né? Então, ela vai abranger tudo isso. Então, realizar as inspeções periódicas em todo o sistema elétrico, verificando quadro de distribuição, fiações, conectores, tomadas, interruptores e outros componentes, a gente traz, né, uma manutenção dessa forma aqui. Então, essa aqui foi uma ordem que eu coloquei, então eu coloco o que precisa ser feito, né? Vou colocar os problemas na segunda lista aqui, os problemas e as providências que vai ser tomada. Então, eu faço todo esse checklist. Exemplo, eu peguei uma granja. Em granja vai muito pó, muita sujeira. Então, quando eu fecho o contrato, o que eu faço primeiro? Eu vou lá, pego esse contrato, vou lá, faço toda aquela manutenção. A primeira parada que tem de troca de cama de frango ou troca de frango, o que eu faço? Eu pego aquele galpão, faço uma revisão geral nele com motores elétricos, eu vejo
sistema de iluminação, jato. Então, eu olho tudo, roscas, dosadoras de ração, eu olho tudo ali, faço a manutenção geral, o que tiver megando o motor, eu olho motores, eu lubrifico correntes, eu abro os painéis elétricos, faço aquela limpeza geral, bato um ar ali, tiro aquele pó tudo, reaperto eles, bato um limpa-contato, para que o quê? Que quando começar a trabalhar aquela rotina ali, quando começar eles transferirem os frangos para lá de novo, ela venha me dar pouco problema. Eu não vou precisar ficar levantando de madrugada para ir trocar um motor que, né, precisa, estragou no momento, né, teve uma corretiva no momento. Então, isso eu consigo ter uma tranquilidade mais dentro do meu contrato de serviço. Então, a manutenção predial, você consegue ter, né, ali um equilíbrio, um controle melhor dentro daquele tipo de, né, serviço elétrico. Então, testes e regulamentos. Teste e regulamente os equipamentos elétricos para garantir que estejam funcionando corretamente. Isso inclui a verificação de dispositivo de proteção, como os disjuntores e fusíveis. Limpeza, manter os painéis elétricos e equipamentos limpos, removendo poeira, sujeira que pode comprometer o desempenho. Professor, eu não tenho um ar comprimido. Cara, tenho esse equipamento aqui, deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Não sei se todos já usaram eles, tá? Mas eu já ando com um desse aqui. Então, assim, deixa eu... Cadê ele? Esse modelinho aqui, né? Então, com ele eu já consigo fazer uma sopração de painel. Professor, sempre lembra, né, de trabalhar com segurança. Eu vou desenergizar o meu painel, desligar ele, vou fazer um bloqueio, testar a energia com o meu multímetro e depois eu vou soprar o meu painel. Cuidado para você não fazer isso com ele ligado. Se tiver alguma fagulha ali que pode ter um risco de ter um curto-circuito, é perigoso você se acidentar, certo? Então, eu com esse soprador, né, eu consigo fazer uma limpeza geral dentro daquele painel, tirar toda impureza que está dentro dele para mim estar trabalhando com segurança. Então, faz primeiro uma limpeza no painel. Depois, substituição de componentes desgastados, né? Às vezes temos algumas chaves seletoras que dá muito problema para a gente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Desculpa aqui. Chave de contato normalmente aberto e temos o normalmente fechado, tá? Normalmente fechado, na maioria das vezes, ele é assim, vermelhinho. Então, pessoal, isso aqui também, ó, ele ocasiona muito probleminha, às vezes por causa de sujeira, entope os contatos, isola aqui, né, o contato deles, né, e às vezes temos problemas na hora de apertar, uma contatora faz o isolamento dela, então o que que eu faço? Vou lá, compro um, limpa contato, pego um limpa contatinho desse aqui, ó, e lubrifico ali, R$ 21, baratinho para sua manutenção. Lubrifico tudo ali, bate esse limpa contato, tira toda a impureza, né? Para o equipamento voltar a trabalhar perfeitamente. Então, substitua, às vezes, se tiver muito danificado, tá? Aqueles contatinhos, substitui, tá? Ele é baratinho de imediato, quaisquer componentes elétricos desgastados, danificados ou obsoletos. Verificação de aterramento. Certifique-se de que o sistema de aterramento esteja em perfeito estado, pois isso é crucial para a segurança elétrica. Revisão da iluminação. Verifique regularmente as lâmpadas, reatores, dispositivos de iluminação, substituindo os elementos defeituosos. Identificação de sobrecargas. Aí você vai ter aquela câmara termográfica, né? Onde que você vai estar batendo nos componentes elétricos para que você possa estar, né, vendo ali se está tendo alguma sobrecarga ou não. E ó, tem umas câmerazinhas, ó, um pouquinho cara, né? Acho que nem todos conseguem aí adquirir no momento, ou aquele que tem também, parabéns. Mas o eletricista que trabalha com manutenção, ele tem uma empresa aí de manutenção elétrica, ele tem que ter uma câmera dessa aqui, ó.
uma câmerazinha dessa aqui para ver pontos quentes, aonde que você consegue identificar se, né, precisa de aperto ou reaperto ou vice-versa. Tem umas mais baratinhas, ó, 705, 1400, 3500, né? Então tem 5500. Então você tem alguns tipos de câmeras termográficas aqui que você pode, né, estar comprando para trabalhando ali naquele equipamento. Identificação de sobrecarga, atualização tecnológica, considera atualizações dos sistemas elétricos para tecnológicas mais eficientes e seguras, como substituição de lâmpadas incandescentes por LEDs. Eu já chego, eu vejo lâmpada incandescente, eu já falo, cara, vamos trocar, arrancar esses reator velho aí, vamos colocar a lâmpada de LED, que ela vai te dar uma vida útil maior e mais fácil de instalação, ela é mais barata, mais fácil para você estar manuseando. Então você já chega e fora a economia que você vai ter dentro do seu mercado ali, certo? Então, quando eu pego uma empresa ou algo que seja dessa forma em manutenção, a primeira coisa que eu faço, né, é fazer essa substituição, além da eficiência energética que a gente vai ter aí nessas trocas de iluminação. Manutenção em painel predial, limpeza semanal, sempre reaperta componentes, vou desenergizar ele, vou descobrir onde que é a fonte aqui dele, vou desenergizar ele, né, desligar ele total, vou limpar os contatos, você lembra os contatinhos que eu falei? Reapertar um por um, fazer uma limpeza, trocar LED, mexer com seletora, ver se a botoeira de emergência está funcionando, né, limpar o contato, observar a iluminação do painel, se ele tem fim de curso na porta, para iluminação, reapertar os disjuntores e reapertar o barramento de neutro e aterramento. O que eu vou fazer aqui também? Né? Fazer uma limpeza nessas contatoras aqui, totais aqui, organizar painel. Já cansei de pegar painel todo destruído e eu volto a organizar ele, colocar componentes para que eu tenha uma visão de uma organização na hora que eu estou trabalhando ali com limpeza. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Alguém quer dizer algo aí dentro da nossa aula? Tá bem tranquilo, pessoal? O Antônio e o Gabriel tá conseguindo entender? Sim, professor, certinho, tá ok. Minha dúvida é só a atividade lá. Aí mais tarde, ok, no finalzinho da aula aí, né? Tirar uma No dúvida. finalzinho aqui nós já entra na atividade e eu já consigo explicar para vocês, pode ser? Não, pode ser, beleza. Vamos lá então, hein? Estabelece um programa regular de manutenção preventiva para o painel elétrico. Então, você já vai fazer aquela programa, exemplo, mensal, semanal, de 3 em 3 meses. Você vai fazer um levantamento de programa de manutenção de preventiva, né? E você vai, todo mensal ou de 15 em 15 dias, você vai estar avaliando aquele painel. Inspeção visual. Sempre que você tiver um tempo, faça aquela inspeção. Estou fazendo uma ronda, uma rota, né? Que o pessoal diz, né? Passar de todos os painéis, passar sobre os cubículos, entrar em cada espaço, né? Ter essa inspeção visual. Quando eu trabalhei no shopping também, eu tinha essas manutenções, né, prediais e essas inspeções que a gente fazia na quinzenal. Então, a cada 15 dias, nós estávamos fazendo limpeza, reapertando o painel, para que mantenha, né, o funcionamento do shopping ali, sempre que possível, ok. Teste de funcionamento, limpeza, aperto de conexões, substituição de componentes defeituosos, atualizações e adequação. Sempre, né, tá em alinhamento com esses tipos. Manutenção em painéis solares. Primeiro, a manutenção em painéis solares é crucial para garantir o quê? A eficiência e a durabilidade do sistema. Se ele está sujo, ele tem uma camada de areia, sujeira, folhas ali, ele não vai o quê? Gerar a energia que é necessário para manter aquele local, certo? Então, aqui estão algumas diretrizes gerais para a manutenção de painéis solares. Primeiro, fazer uma limpeza regular, você remover poeira, sujeira, folhas e outros detritos em cima do painel solar. Use água e detergentes suaves, tá? Quem vai ter manutenção aí, sempre usar águas e detergente ali bem tranquilo, nada que venha ácido, nada que venha coisa forte ali para estragar, né, as camadas ali, evitando produtos abrasivos que possam danificar a superfície. Inspeção visual, sempre tem uma inspeção visual em cabeamento, nos pinos macho, fêmea, né, que dá muito probleminha, principalmente com água demais em contato. É a prova d'água sim, mas querendo ou não, acaba, né, danificando. Então, sempre fazer uma inspeção visual naqueles cabeamentos.
para identificar rachaduras, danos físicos, conexões soltas. Verifique se não há sombras significativas sobre os painéis. Se tiver, tem que haver uma poda, por isso pode reduzir a eficiências. Monitoramento de desempenho. Utilize o sistema de monitoramento para acompanhar o desempenho do seu sistema solar. Observe qualquer queda de acentuada na produção de energia e que pode indicar problemas. Verificação da fiação, inspecione os cabos, conexões para garantir que estejam seguros e sem danos. Verifique se não há corrosão nos terminais, aquilo, né, que nós acabamos de explicar, né? Manutenção de inversor, poda de árvores e arbustos, verificação de estrutura de montagem e manutenção sazonal. O inversor, ele converte energia solar em energia utilizável, então ele vai pegar aquela energia solar e vai transformar ela em uma energia, que eu posso dizer, uma energia que você vai poder usar, né? Realmente, 220, 380 ou o que seja. Substitui o inversor conforme necessário de acordo com a vida útil recomendada pelo fabricante. Mantenha árvores e arbustos próximos aos painéis solares, tá? Aparados para evitar sombreamento excessivo. Certifique-se de que a estrutura de montagem esteja firme e segura. Verifique se não há corrosão nos suportes. Realize verificações adicionais antes do período de clima extremo, tá? Como invernos rigorosos ou tempestades. Proteja os painéis solares com acúmulo de neve aplicável. Manutenção em ar-condicionado. Professor, é o que eu vou fazer diretamente? Não. Primeiro que tem já o técnico que trabalha com isso, é um técnico eletromecânico, um técnico de refrigeração, mas há momentos que você pega eles para dar manutenção. Então, quando você vai fazer isso, tem algumas coisas que a gente consegue verificar e ter uma manutenção mais eficiente. Exemplo, redução de consumo de energia do equipamento, aumento da vida útil do ar-condicionado, melhoria de eficiência do dispositivo de refrigeração e ar mais saudável, pura e qualidade. Então, se você faz esses tipos de manutenção, você consegue ter uma eficiência no seu ar condicionado. Quando você entra nessa parte, o que você tem que fazer? A limpeza de filtros, né? Ver se o filtro ali está ok a cada 1 a 3 meses. Eu não sei, conforme é o pó, aonde que está o ar condicionado, né? Sempre está ali batendo no ar comprimido, fazendo aquela lavagem, verificação do dreno, às vezes esse dreno entope por sujeiras, então sempre, né, tá obstruindo ele, senão eu já vi drenos entupidos e começar a encharcar várias salas onde que tem computadores e pode ter perca aí maiores por falta de uma limpeza e verificação de dreno. Então, inspeção do sistema de ventilação, limpeza das bobinas, verificação de refrigerante, inspeção dos componentes elétricos e calibração, né, do termostato. Então, para pegar uma manutenção dessa, você tem que ter uma documentação para contrato de manutenção industrial, é essencial para estabelecer clareza e transparência entre as partes envolvidas, embora os detalhes exatos possam variar dependente do tipo de manutenções e das necessidades específicas do contrato. Aqui está uma lista geral de extensões que você precisa, que é o dado de partes envolvidas, objeto do contratante, o que vai ser feito, né? Obrigações e responsabilidade, qual que é a sua obrigação, a sua responsabilidade, o prazo de renovação e as condições para a renovação, se seja aplicável. Preço, pagamento, seguro de responsabilidade, seguro de conformidade, relato de comunicação. E tem um vídeo aqui, né, que fala bastante interessante, que eu quero passar para vocês, que vai falar sobre uma limpeza de um painel solar, de placas solares, onde que muitas pessoas estão entrando nesse ramo aí, que faz parte de um, né, ramo de manutenção predial. Olá, aqui quem fala é o Lucas, Deixa eu só passar essa e hoje eu vou propaganda, mostrar só um minutinho. como podemos impulsionar o crescimento da sua empresa. A Beartech é uma... Como lavar seus painéis solares fotovoltaicos? O que você pode e principalmente o que você não pode fazer quando for lavar os seus módulos fotovoltaicos, suas placas solares? Quais cuidados você precisa ter ao lavar seus painéis de energia solar fotovoltaica? Fala galera, meu nome é Jandir Andrade, autor do canal Papo de Energia, e bora para mais um vídeo. Nesse vídeo você vai descobrir como lavar seus módulos fotovoltaicos, seus painéis solares da forma correta. O que fazer e principalmente o que não fazer
para conservar a geração de energia e, é claro, manter os seus painéis solares sempre limpos. Sabemos que muita gente aderiu à energia solar fotovoltaica, muita gente entendeu que esse é um excelente investimento, instalou a energia solar fotovoltaica e é natural que chegue um momento que seja necessário fazer a limpeza desses painéis solares fotovoltaicos. Então, antes de mais nada, aqui no canal nós sempre temos uma troca, né? Você se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, dá o like no vídeo e eu te trago vídeos toda semana sobre energia solar, sobre tecnologias, curiosidades, ciência, empreendedorismo, coisas que você não vai querer deixar de perder. Então já se inscreve aqui no canal, pois tem muita gente que vê os vídeos e acaba não se inscrevendo. Primeiro eu começo te falando que a limpeza dos seus painéis solares fotovoltaicos é muito importante e que isso pode sim reduzir a performance dos seus painéis solares fotovoltaicos e do seu sistema de energia solar de uma forma geral. Pois a película que vai se formando em cima dos painéis solares fotovoltaicos, à medida que ela engrossa, isso impede as camadas de luz do sol de chegar às células de silício e isso com certeza gera perdas. Então a primeira pergunta é, né, qual a periodicidade, de quanto em quanto tempo eu preciso lavar os meus painéis solares fotovoltaicos? E a resposta para isso é que vai depender muito da condição em que esses painéis solares fotovoltaicos estão instalados. Por exemplo, se você mora em um local asfaltado, sem muita incidência de poeira, por exemplo, onde esses módulos fotovoltaicos não estão constantemente expostos a sujeiras, essa limpeza tende a ser mais espaçada. Agora vamos supor que você more em um lugar onde seja uma rua de barro, por exemplo, na frente da sua casa, e levante muita poeira que possa chegar nos módulos fotovoltaicos, ou por exemplo, como eu já vi anteriormente, você tenha árvores perto da sua casa que possa levar limo, umidade, entre outros fatores para essas placas. Então isso vai reduzir o período de limpeza, intervalo de limpeza das placas solares. Mas basicamente o que geralmente é indicado é pelo menos uma limpeza anual desses módulos fotovoltaicos. Com certeza isso vai depender da região em que você se encontra, pois determinadas regiões têm uma incidência, uma irradiação solar maior, e a irradiação solar é uma coisa que mantém as placas solares mais limpas, ou seja, se o sol bate mais forte nas placas, elas tendem a permanecer menos sujeira nas placas solares. Ou então, se você tem uma instalação nas suas placas mais inclinada, essa sujeira vai ter uma maior facilidade para escorrer. Agora, se essas placas são um pouco menos inclinadas, é mais normal que essas placas tenham uma incidência maior de sujeira, pois a sujeira acaba não escorrendo tanto ao longo do dia. É possível que nesses casos, onde a sujeira tem uma maior incidência ou, por exemplo, condições que propiciem maior sujeira nas placas, seja necessário, por exemplo, uma limpeza semestral. Então agora eu vou te falar o que um fabricante de módulos fotovoltaicos Tier 1, que são os módulos fotovoltaicos com maiores certificações de qualidade no mercado, recomenda referente à questão de sujeira e periodicidade de limpeza. A poeira acumulada no substrato transparente frontal pode reduzir a potência de saída e pode até causar o efeito de ponto quente regional. Ou seja, além de bloquear a potência da placa, pode-se ter um risco de segurança para a instalação, pois pontos quentes, ou também conhecidos como hotspots, podem gerar aquecimento e eventualmente danificar o módulo fotovoltaico. Então aqui dando sequência nas citações do fabricante, efluentes industriais ou gotas de pássaros, também conhecidos como cocôs, né, podem ser um caso sério. E a extensão da gravidade depende da transparência dos objetos estranhos. Geralmente não é perigoso que a poeira acumulada reduza a luz do sol, porque a intensidade da luz ainda é homogênea e a redução de energia geralmente não é óbvia. A gente percebe, mas então interpretando essa tradução, nós temos que é muito pior para a placa solar, pontos muito densos bloqueando a energia solar em um ponto específico. Isso vai ser muito mais danoso ou interromper muito mais a geração do que, por exemplo, uma película de poeira
que é uniforme ao longo de todo o módulo fotovoltaico. Então, muita atenção nisso, pessoal. E também, é claro, nós não podemos deixar de considerar que a dificuldade para a limpeza dos módulos fotovoltaicos também pode ser um fator que faça com que a limpeza desses módulos fotovoltaicos tenha uma periodicidade mais estendida, ou seja, leve mais tempo para que essa limpeza seja realizada. Por exemplo, se você vai fazer uma limpeza de um sistema de energia solar fotovoltaica em um sobrado, por exemplo, onde tem a questão de altitude, que é uma dificuldade para a realização da limpeza, por exemplo, é diferente de você fazer uma limpeza de uma usina solo, que está na sua mão ali para você fazer a limpeza, você fazer a limpeza de um sobrado, ou uma instalação onde tem uma elevada altitude, é algo mais arriscado e que eu recomendo que você chame uma empresa de energia solar fotovoltaica, uma integradora de energia solar fotovoltaica qualificada para realizar essa manutenção. E se você quer ser um profissional de energia solar qualificado e respeitado e gerar renda todos os meses com esse setor que está cada vez mais em crescimento no nosso país, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um curso completo de instalador de energia solar fotovoltaica. Esse curso de energia solar fotovoltaica proporciona técnicas para você se tornar um instalador de energia solar fotovoltaica e para gerar renda todos os meses, mesmo começando do zero, sem ter que saber nada antes disso, através de passos simples e didáticos ensinados por profissionais renomados no mercado da energia solar fotovoltaica. Dessa forma, se profissionalizando e podendo gerar até 30 mil reais de renda todos os meses. Então não deixe de dar uma conferida aqui na descrição do vídeo. Então agora eu vou te mostrar um vídeo de uma limpeza de placas solares fotovoltaicas realizada por nossa equipe e uma instalação de uma usina solo e para te dar dicas de como fazer isso na prática. Essa instalação, como você pode ver, é de uma usina solo, tá? E uma das suas características é que ela fica em um sítio onde tem diversas árvores no entorno. Então é normal que ela surge um pouco mais rápido, mesmo não estando exposta a uma rua de terra, por exemplo, não estando exposta à poeira, como eu comentei anteriormente. Esses painéis solares estavam há mais ou menos 1 ano e meio sem limpeza. Não estavam absurdamente sujas, mas também não estavam 100% limpas. E é importante observar que essa sujeira que está acumulada nas placas, a chuva não é capaz de remover, pois é uma espécie de limo, de sujeira que se encrosta na placa e que só sai por meio de lavagem mesmo. Com certeza, essa sujeira vai representar algum grau de perda para esses painéis solares, mas nada que impacte absurdamente. Porém, está no contrato de instalação dessa usina a realização dessa limpeza, então nós realizamos ela. Uma atenção maior é necessária nas partes inferiores das placas, pois aqui é onde a sujeira mais se acumula, então é necessário dar uma esfregada adicional. E eu também te digo que não é necessário desligar o seu sistema para lavar as placas solares, pois elas possuem sua isolação e mesmo que você desligue o inversor, se tiver irradiação solar nas placas, elas permanecem tendo tensão. Isso é um detalhe que muita gente não sabe. E os fabricantes de módulos fotovoltaicos recomendam que as limpezas sejam executadas cedo da manhã, mais para o final da tarde ou em dias que sejam nublados, onde a luz do sol não é tão forte. A ideia disso é que quando você vai realizar a limpeza dos módulos fotovoltaicos, eles estejam frios, pois o choque térmico da limpeza com uma placa muito quente pode ocorrer a trinca do vidro temperado da placa solar. Não é algo muito comum de acontecer, mas eu preciso te alertar sobre esse risco. Então vamos a algumas recomendações que o fabricante de módulos fotovoltaicos fazem para a limpeza dos módulos. Não é permitido o uso de ferramentas metálicas, como escovas de aço, lâminas, palhas de aço, enfim. Todos os tipos de materiais não rígidos, como espuma macias, tecidos não tecidos, famosos TNT, esponjas e escovas macias podem ser utilizados para lavar as placas. Todos os tipos de limpadores de vidros comerciais podem ser utilizados. Mas nesse caso, eu recomendo que você utilize o detergente neutro.
A pressão da água utilizada não deve ultrapassar 100 psi. Não utilize vapores ou agentes químicos para acelerar a limpeza. Não tente limpar vidros quebrados ou módulos com linhas quebradas ou fios expostos, pois isso pode gerar choques elétricos. E muito importante, pessoal, que eu já vi vídeos na internet várias vezes. Nunca, jamais pise, caminhe ou se apoie com grande peso nas placas. Não se apoie, não pise, não force, pois apesar da placa possuir um esquadro metálico e um vidro temperado, o silício é um mineral altamente quebradiço. E se você se apoiar ou subir nos módulos fotovoltaicos, você pode trincar o silício e você nem vai perceber. O que acontece é que esse silício trincado pode gerar pontos quentes no módulo fotovoltaico e gerar tragédias absurdas. Então não faça isso. Então basicamente eu te recomendo que você utilize detergente neutro e uma vassoura com cerdas macias, uma vassoura com cerdas na diagonal como essa que está aparecendo na foto no vídeo. Existem equipamentos hoje já no mercado que são profissionais que jogam produtos de limpeza e já fazem a escovação e já vem trazendo módulos fotovoltaicos limpos. Mas eu quero também com esse vídeo ensinar você que quer lavar os seus módulos fotovoltaicos, seus painéis solares em sua casa, com o que você tem para realizar a limpeza. Mas como eu falei anteriormente, muito cuidado com a questão da segurança. Pessoal, vamos entrar aqui para nós ver certinho aqui as atividades de vocês. Tentar tirar as dúvidas de vocês aqui, só um minutinho. Vamos ver a primeira atividade, o que ela vai pedir aqui. Vamos ver o descritivo da SAP 1. Vamos lá. Aqui vai falar sobre um contexto do hotel, né? Que tem uma referência nacional, 15 dias ficam fora da escala e retornam às suas expectativas. A equipe de manutenção precisou sofrer ajuste após saída de um eletrotécnico. Dessa maneira, Henrique foi contraído, né, juntamente com o Fábio, e ficarão responsáveis por manter todo o sistema. Atividade 1, introdutório. O aluno deverá elaborar um memorial descritivo, descrevendo as instalações elétricas de sua residência, identificando a não conformidades em relação às normas possíveis melhorias, dentro da NBS 5410. Então, o que você vai fazer nessa primeira atividade aqui? Você vai pegar essa atividade, beleza? Vai estar olhando dentro da sua própria casa e colocar aqui, qual que é o objetivo dessa atividade? Normalizar, né, a minha parte elétrica. Aí você vai ver o que está dentro das normas aplicáveis, a descrição das instalações elétricas estão certas ou não, qual que é a não conformidade, qual aquilo que não está dentro do conforme eu não tenho um DR, eu não tenho um DPS, um exemplo, tá? Não tem aterramento, quais as melhorias que você tem que fazer e as considerações finais, né, o que você vai precisar de melhorar dentro do seu ambiente, dentro da sua casa, ok? Essa é bem simples. Alguém tem alguma dúvida nessa atividade aqui? Não, professor, assim não tem não. Essa aí tá bem tranquilo, né? É porque eu não tive tempo de ver, aí eu só queria que você desse só uma passada só para me dar uma ideia, Não, beleza. entendeu? Beleza. Vamos aqui entrar na atividade 2. Vamos ver o que eles vão pedir na atividade 2. Então, a primeira foi bem tranquila. Você vai fazer um relatório lá de dentro da sua casa, tá? Para você ter aí criar um relatório de melhoria dentro de uma instalação elétrica. Pode ser dentro da sua casa, dentro do serviço, ou o que seja, tá? Aqui você vai fazer conforme está a ordem de serviço do Hotel ECA Amazônia, né? Qual equipamento tá e local será realizado de manutenção. Isso aqui vai ser conforme está o texto de vocês. Então, você vai olhar o texto de vocês e o que está
lá dentro do texto, e o que ele está pedindo vai estar dentro do texto de vocês. Então, vocês vão estar olhando dentro do texto e colocando, né, o que é necessário para estar fazendo esse tipo de manutenção preventiva e corretiva dentro dessa OS. Isso aqui é apenas um preenchimento de OS. Exemplo, eu vou mexer no motor, qual tag que é? O equipamento está parado ou não? Qual é a forma sucinta do serviço a ser executado? Tá? Dentro daquele contexto que tem aqui, ó. Deixa eu ver se está aqui. Aqui está só o projeto o projeto de manutenção, né? O diagrama funcional. Então, dentro desse contexto, você vai estar avaliando, tá? Esses diagramas. Ver qual que é o certo. É um diagrama de a ordem de serviço, né? OS. Aqui vai falar o que foi feito dentro da OS, ó. Então, para você responder aquela atividade, você precisa, né, fazer uma leitura dessas OS, dessa solicitação de serviço de SSM aqui, ok? E dentro desses diagramas elétricos. Na terceira atividade, vamos ver o que vai pedir a terceira atividade. Você vai criar um plano de manutenção, tá? Então, você vai criar um plano de manutenção. Qual que é o objetivo? É manter todos os painéis organizados. Então, qual que é esse plano de manutenção? Você vai colocar o nome dos painéis dos setores aqui, a atividade que ela vai ser feita, vai ser feito limpeza, reaperto de componentes, e qual a periodicidade? Então, vai ser feito de 15 em 15 dias, 10 em 10 dias, mensalmente. A casa de bombas de painel, né, lavanderia industrial, uma cozinha industrial, quarto dos hóspedes e SPDA, como que é feito. Para vocês terem uma ajuda, vocês vêm aqui, ó, no SCORM de vocês, se eu não me engano, o SCORM de vocês vai dar uma ajuda aqui, ó, no conteúdo do curso. Esse aqui é o livro digital, deixa eu ver. Não, não é nessa parte aqui não, deixa eu voltar. Aqui dentro desse conteúdo aqui, ó, vai estar uma apresentação do técnico, né, que vai estar fazendo a manutenção da lavanderia, ó. E o hotel Eco Amazônia. Então, através desse SCORM aqui, ó, você vai conseguir fazer aquelas duas atividades, atividade 2 e a atividade 3, ok? Então, olha bem a apresentação, bem no início, tá? Assiste os vídeos de navegação, certinho, orientação da barra de rolagem, o que ele vai fazer para te orientar, e você vai fazer, né, em cima desses SCORMs aqui, a atividade de vocês. Vai ter o conceito 2 também, depois vocês dão uma olhada no conceito 2, a forma de TPM, um controle de manutenção, para que vocês possam estar realizando as atividades de vocês. Alguma dúvida nessa matéria aqui? Tá ok. Ok? Certinho, Gabriel também? Show. Então, quero desejar alguma dúvida sobre a matéria de hoje. Peço para vocês estar fazendo as atividades, entregando dentro do prazo, tá? Para não deixar estender mais do que isso. Vamos estar avaliando ela lá, para que você possa passar para você, para não deixar acumular a atividade, ok? Já estamos quase finalizando o curso, pessoal. Já estamos indo para a reta final. Beleza? E Lucas? Oi, Antônio. E que você vai lá na unidade? Eu tenho que conversar com você e com a Lorena sobre aquela matéria minha que ficou para trás, que não resolveu até hoje. Daquelas notas que não foi lançada. Antônio, ficou alguma matéria para trás? Ficou. Até eu tinha conversado com você, aí você falou assim, não, vou ver com a Lorena, né? Aí eu tinha conversado com a Lorena, que dia que você foi lá, vocês dois, aí você falou que ia ver que ia resolver. E até hoje não resolveu. E já estou terminando o curso. Você chegou a falar com ela, te deu algum aval sobre isso? Ela falou assim que ia resolver isso aí, que ia consertar as notas. Até hoje não consertou. Eu vou ver com ela, sabe? Me dá seu nome completo. É Antônio Pereira. Só um minutinho, deixa eu só parar a gravação aqui, só um minutinho. A nossa aula finalizou, né? Porque senão